Alunos me conhecem por professora Tiquinha. Sou professora de piano no Conservatório Municipal Santa Cecília de Taquaritinga. Sou formada em pedagogia, possuo curso técnico de piano, curso técnico de teclado e também licenciatura em música. A proposta dessa aula é passar algumas dicas de como estudar piano. E a começar pelo local onde você procura dentro da sua casa para ter seu instrumento ou seu espaço musical dentro da sua casa. Aqui, esse meu piano fica numa sala, mas no momento em que eu estou estudando, se é um piano, por exemplo, acústico, você deixa na sua sala, você tem que ter aquele seu momento que você vai estudar e que as pessoas da casa não vão ficar transitando enquanto você está estudando. Certo? Vamos pensar agora na sua postura em relação ao piano, que será uma das primeiras dicas que eu vou passar. O que eu tenho que pensar? Como esse piano aqui é um piano acústico, ele já tem a altura dele, então o que eu vou ter que fazer é adequar o meu banquinho à altura do piano. De uma maneira que quando eu estiver sentada, que eu atinja a distância das minhas teclas e que meu braço fique numa posição de 90 graus em relação às teclas. A minha mão, pensando agora na postura da mão. A mão, a gente tem que pegar as teclas com a ponta dos dedos. O dedão fica deitado e o dedinho em pé. Para isso, muitas vezes eu uso essa almofadinha só para o aluno perceber como é que ele vai colocar a mãozinha no piano. Então, a gente coloca essa almofadinha só para questão da postura da sua mão em relação ao piano. E aqui, percebe que o dedinho vai pegar em pezinho. Feito isso, é lógico que o aluno não vai ficar tocando com a almofadinha, né? Então, o que é muito importante, para você manter a sua coluna reta, é legal que você não sente muito para trás no banquinho, que você sente da metade do banquinho para frente, que você sinta seus pés no chão e que você precisar usar o pedal de sustentação, vai ficar mais fácil assim, certo? A postura da sua mão em relação ao piano. Já vimos a postura da sua mão, o braço. Agora vamos pensar no peso de como tocar. Vamos pensar assim, o músculo do seu braço aqui, o mais relaxado possível, para que você sinta o peso do seu braço em cima das teclas. Eu vou soltar a minha mão aqui só para você perceber que eu estou sentindo o peso do meu braço em cima da minha tecla, das teclas. Certo? Se você tiver um piano digital ou um teclado para os seus estudos, o que eu tenho que pensar também é você posicionar o seu banquinho de acordo com o seu piano. Porque muitas vezes o que acontece é que os alunos não têm algum suporte, alguma coisa para colocar o instrumento, coloca às vezes muito alto, que assim, ó, dessa forma, prejudica a articulação das mãos e não tem assim um bom desenvolvimento musical. E se ficar também muito baixo, também não vai ter como. Se você tiver muito alto, com um banquinho muito alto, você também vai dobrar aqui e não vai ficar com uma boa postura, não vai ter um bom estudo. E a ideia dessa aula, dessa proposta dessa aula, é mostrar assim, o que seria adequado para a gente poder ter um melhor desenvolvimento e conseguir aquilo que a gente quer do nosso estudo. Aí, agora uma próxima coisa que a gente pode pensar é sobre, a gente já pensou num local, material organizado, altura do piano, coluna reta, tá tudo de acordo. Vamos pensar agora
como estudar. Durante a semana, muitos alunos contam para mim, professor, eu tive inglês, eu tive balé, eu tive diferentes atividades durante a semana. Que bom que você tem bastante atividade durante a semana, muito bom isso. Mas vamos pensar, se você gosta mesmo de estudar piano, é legal que você consiga também organizar o seu tempo. É muito legal organizar o seu tempo. Existem estudos sobre a organização do tempo. Planejar o seu tempo durante a semana para que você consiga aquilo que você quer no fim dos seus estudos. Então vamos pensar. Se você conseguir de início, como você é iniciante no piano, se você conseguir 3 vezes na semana, meia horinha de estudo, e aí você vai ver, por exemplo, estudei meia hora durante a semana. Vamos ver se ficou bom. Chegar no final de uma semana, aí a gente vai ver. Vamos lá tocar a nossa música, vamos ver se a gente conseguiu atingir aquilo que a gente pretendia. Se conseguiu, muito bom. Se você não conseguiu, então você deve aumentar um pouquinho o seu tempo de estudo, respeitando sempre o seu limite. Agora vamos mais uma dica. Como estudar? Vamos pensar aqui, olha. Quando você pegar uma partitura, a primeira coisa que você deve fazer é você observar a armadura da sua partitura, para ver se ela tem algum acidente, se ela tem que tonalidade ela está, para quando você for tocar, você saber que ela vai ter ou um sustenido ou um bemol. Desde o início dos estudos das crianças, já aparecem sustenidos como acidentes ocorrentes ou bemóis como acidente ocorrente. Então, é importante que a criança ou o adulto, saiba que quando ele estiver estudando, ele vai ter aquele acidente no meio da música, senão ele vai passar e vai ficar passado desapercebido aquilo. Essa música aqui, eu percebi que ela tem um si bemol. O que eu posso fazer? Eu posso perceber, qual que é a escala que possui si bemol? A minha escala que possui si bemol, é o Fá, Fá maior. Muito bom, Fá maior. Aí eu vou lá, eu procuro na minha partitura, eu sei que nessa partitura todo o si da música vai ser bemol. Lógico, se aparecer um B quadro, então ela não vai ser bemol naquele momento. Aí o que eu vou fazer? Eu posso analisar o finalzinho da música. Nossa, a minha música ela terminou em Ré. Eu acho que essa minha música ela está em Ré menor, que é a relativa de Fá maior. Muito bom. Ela apareceu também um Dó sustenido no caminho. E também o Si, em certo momento da música, ele apareceu B quadro. Bom, preste atenção. Agora, como que eu faço para estudar? É muito importante que eu estude devagar, mãos separadas primeiro. Que a gente tem tanta ansiedade, né? Que é já sair com a música já tocando. É muito importante que a gente, quando vai estudar uma partitura, estude mãos separadas e bem devagar. Aqui nessa partitura, ela está bem definida a frase. São 2 semifrases e a frase está bem assim, determinada por uma vírgula aqui, ó, que está falando. Então eu vou estudar por frases. Eu vou tocar um pedacinho. Aí como que eu toco? Uma vez? Não. Você vai tocar quantas vezes você sentir necessário, até você ter firmeza e passar a informação correta para o seu cérebro. A gente tem que passar uma informação correta. E outra coisa, outra dica muito importante, a princípio, quando o aluno não tem aquela, assim, da facilidade com as figuras musicais, o tempo da música, então, é importante que o aluno conte. Enquanto está estudando, conte em voz alta. Essa partitura, mais uma coisa que eu observei, ela está 4x4. Porque às vezes ela pode aparecer 3x4, 2x4, outras fórmulas. Então eu percebi que ela está 4x4. Como é que eu vou contar isso?
E ela também possui colcheias. Então eu vou acrescentar, para cada tempo da música, eu vou acrescentar E. Eu vou fazer 1E, 2E, 3E, 4E, porque eu percebi que tem colcheias, vai ficar muito mais fácil para eu estudar. Então vamos lá, eu vou estudar uma frase primeiro. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. Estudei uma, estudei duas, vou lá de novo, estudo novamente. Ah, senti firmeza, tá ok. Agora eu vou tocar então minha mão esquerda. Agora vai aparecer as colcheias. E aí eu vou contar com E também. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. 1E, 2E, 3E, 4E. Aí eu estudei uma, estudei duas, três, quatro, 5 vezes. O tempo que eu senti que tá ok, que passou tudo certinho para o meu cérebro, então eu vou tentar juntar as partes. Relaxa o ombro, solte o peso do braço em cima das teclas, mantenha a sua mão curvada, os dedos arredondados em cima do piano e vamos lá. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Ah, tá ok, ficou bom. Agora vamos supor que durante o seu estudo você erre algum pedacinho da sua música. Eu vou errar algum pedacinho aqui para mostrar como que você deve fazer quando você vai errar algum pedacinho. Vamos lá. 2, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Ixi, errei. Ok. Como é que eu faço? Eu volto lá no começo da música? Não. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar esse pedacinho aqui e vou tocar ele várias vezes. Aquele pedacinho que você errou, você vai tocar várias vezes para você mandar a informação correta. E devagar. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. E a mão esquerda é a mesma coisa. Aí eu vou tocar a mão juntas, o pedacinho. E mais uma vez. Agora eu mandei a informação correta para o meu cérebro, aí eu posso continuar com a música, estudar mais uma frase, porque a música ela é feita assim, né? O compositor ele compõe, ele faz uma pergunta, ele coloca uma resposta e a música ela é toda interessante, ela vai aparecendo diferentes coisas, ela vai aparecer a dinâmica, como que você deve tocar mais leve, mais forte. Ele coloca assim, sabe, é uma leitura, como é uma escrita, como você aprendeu a escrever aquilo que você fala, você aprende a passar para a sua técnica, você vai passar, vai tornar a sua escrita musical em sons musicais, não é maravilhoso? Então tudo isso envolve assim muita paciência, muita perseverança no estudo e se envolver mesmo com a partitura, sabe? Em cada parte
ver o que o autor está querendo passar para você. Pode depois passar mais alguma coisa, mais alguma dica. O que vai acontecer agora aqui na partitura é que vai aparecer alguns ornamentos. Depois que você estudou bem a partitura, é como se você tivesse feito talvez um vestido e agora você vai bordar em cima do seu vestido. Então você vai colocar alguns ornamentos, ok? Vamos lá. Muito bom. Eu gostaria de passar mais alguma dica sobre o estudo do piano. Quando você estiver estudando as primeiras lições de, por exemplo, de você ter igualdade nas suas mãos, é muito legal, muito importante que você estude mesmo mãos separadas, para você perceber que às vezes você estuda mãos juntas direto e não percebe que a sua mão esquerda está mais lenta que a sua mão direita. Então você está lá estudando, pode ser um pentacorde ou um primeiro estudo de ver no ar. Ok. Aí você vai com a sua mão esquerda. Você vai perceber que você tem várias vezes a mão direita. Em mão esquerda você vai perceber que ela é um pouquinho mais lenta. E para você conseguir deixar que a igualdade da sua mão esquerda com a sua mão direita, é muito importante você estudar bastante a sua mão esquerda, para você ter bastante firmeza, solte o peso do braço em cima, movimente, faça, sabe, você como se estivesse caminhando em cima das teclas. Você vai caminhar, jogando o seu peso, caminhando em cima das teclas, para depois você conseguir uma igualdade. Você ter uma igualdade das mãos. Para finalizar essa apresentação, eu gostaria ainda de passar alguns motivos para você não desistir do estudo. O estudo do piano, ele envolve desenvolvimento rítmico, coordenação motora, aprendizagem da leitura, são muitas coisas que envolvem o estudo e o seu desenvolvimento musical. Se você tem vontade de aprender, você precisa ter paciência, respeitar o seu ritmo e ser perseverante mesmo no estudo. Não existe idade para você fazer aquilo que você gosta. E eu espero que vocês tenham gostado da aula e que essas dicas possam ser úteis para o seu estudo. Muito obrigada!